Bom, pessoal, dando sequência aos artigos já publicados, agora eu vou comentar um pouco sobre a escolha do equipamento correto para sua operação, que é um ponto muito importante no dimensionamento. Grande parte dessa escolha, além das características de cada equipamento, passa por uma análise de custos. E é por onde a gente vai começar mostrando um gráfico que é muito interessante, reflete o custo de cada equipamento em função da distância. Vamos ver na sequência. Ok, pessoal, então esse gráfico ele faz uma análise do custo dos materiais em função da distância. No primeiro a gente tem os tratores de esteiras que são economicamente viáveis até uma distância entre 100 e 150 metros. Ou seja, como mostra no gráfico que está em escala logarítmica, até 150 metros o trator é economicamente viável. Acima dessa distância a gente já passa a utilizar as carregadeiras de rodas, uma operação que no meio a gente chama de load and carry, que é basicamente carregar e transportar. Até 200 metros é uma operação interessante para carregadeira. Normalmente é uma operação utilizada para carregar pilhas, moegas, chutes, né? Então é uma operação comum tanto em mineração quanto em outras áreas, cimenteiras, etc. O próximo equipamento são os scrapers, são equipamentos utilizados muito na construção civil, grandes platôs, grandes movimentações de terraplanagem. É um equipamento muito específico, mas também vamos analisar o seu custo de transporte. Então ele é um equipamento normalmente autocarregável, com ou sem a ajuda do trator de esteiras, que tem um custo interessante pelo nosso gráfico até 3 km. Acima dessa distância, o seu custo já não é tão interessante. O próximo equipamento são os caminhões articulados. Também são equipamentos específicos utilizados em operações que não têm um piso firme e bem mantido, mas também vamos analisar em função da distância. O fator preponderante aqui que estamos analisando mostra que até o limite de 4 km o articulado é interessante. Esse equipamento é muito utilizado também em minerações subterrâneas com determinados ajustes na sua estrutura. O principal equipamento de mineração, que são os caminhões fora de estradas, já tem um custo interessante a partir de 400 metros até quase 10 km. Acima de 10 km o seu custo já não é interessante em função do seu tempo de ciclo ficar muito longo e requerer uma quantidade grande de equipamentos, impactando fortemente no custo em função de sua produtividade horária. Por último, os vagões são equipamentos também bem específicos, têm um custo interessante acima de 10 km, entretanto são muito específicos e não é comum a gente ver operações que utilizam vagões, até porque também temos os TCLDs, que são os transportadores de correia de longa distância. Então, o gráfico estamos analisando só equipamentos móveis, entretanto não podemos deixar de avaliar os transportadores de correia, que também tem um custo interessante para essa DMT. Então, esse slide mostra o custo de equipamento móvel em função da distância. No próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre como é importante a escolha correta considerando a operação. Então, é importante que você conheça como o material ele fica disposto no banco, como é a fragmentação, se é lamelar, se é compacta, então tem várias formas de fragmentação, as características de penetração, se esse material é fácil de ser penetrado ou não, a altura e o ângulo da bancada, por isso nos nossos artigos a gente comenta sobre a proximidade com o planejamento de lavra, que é muito importante. O espaço para manobra, ou seja, o tamanho da praça é muito importante na nossa análise. Se o carregamento vai ser em várias frentes, é muito comum a necessidade de blendagem de material, ou seja, você precisa trabalhar diferentes teores e diferentes frentes, e isso impacta no nosso dimensionamento. Como serão as condições do piso, né? Piso bem mantido, firme, versus piso lamacento, inconsistente. Como será o setup de trabalho, ou seja, isso quer dizer se
o equipamento vai trabalhar no mesmo nível ou no nível acima, a forma como você vai operar a mina. Qual a necessidade de suporte? A gente vai detalhar um pouco à medida que a gente for falando de cada equipamento, cada um precisa de um suporte para sua operação. E quais são as necessidades de detonação, né? Então, quando você detona para uma escavadeira é diferente da forma com que você detona para uma carregadeira. E além disso, você pode estar próximo à região metropolitana, não pode detonar em determinados horários. Então tem uma série de cuidados que acabam impactando no dimensionamento também. Então esses são os fatores que temos que estar atentos na escolha. O primeiro equipamento que nós vamos avaliar são as escavadeiras a cabo. São equipamentos largamente utilizados na indústria de mineração e vamos analisar dois focos. Quais são as condições favoráveis e as condições desfavoráveis. A escavadeira a cabo é um equipamento que tem um custo de propriedade muito elevado e um custo de operação relativamente baixo. Por esse motivo é favorável em operações que têm uma vida útil superior a 15 anos. Como são as gigantes da mineração, elas exercem uma alta pressão sobre o solo, então ela precisa de um piso estável para poder operar. Bancadas altas são excelentes para esse equipamento. Comumente a gente fala que a bancada tem que estar na altura do espeto para que tenha um fator de enchimento razoável. O material tem que ser bem detonado. Aqui um ponto de atenção, embora o nome seja escavadeira, é um equipamento que não possui força de escavação. Ela possui força de desagregação, uma vez que ela utiliza a inércia e não uma força de escavação propriamente dita, que não é uma característica forte desse equipamento. É necessária a disponibilidade de energia elétrica, operam com altas tensões e, por sua baixa mobilidade, como condição desfavorável a gente está vendo à direita, ela tem que trabalhar em carregamento em frente única. Então, normalmente são frentes que têm aí 8, 10 meses de lavra disponível para trabalhar. Por outro lado, ela precisa de um equipamento de suporte para limpeza, comumente chamado de porcão ou trator de pneus. Não trabalha bem com piso estável e inconsistente, tampouco piso pouco drenável e praças apertadas. É um equipamento que precisa de praças amplas para poder estar operando. O nosso próximo equipamento é a escavadeira hidráulica na configuração front shovel. Esse é um equipamento que trabalha muito bem com materiais difíceis de carregar, possui uma alta força hidráulica aliada ao seu próprio peso operacional, que fornece uma força de escavação muito grande. Trabalha uma escavação seletiva, comumente muito importante em operações de metais, minerações a céu aberto de ouro, tem essa necessidade, uma vez que tem um veio de minério e a escavação seletiva é importante. Consegue trabalhar relativamente bem com materiais argilosos, lamacentos, porque possui uma baixa pressão no solo, pisos irregulares, opera em pontos múltiplos de carregamento dos dois lados, frontal, lateral, então tem essa facilidade de trabalho. Também consegue trabalhar em praças apertadas, né? Então é um equipamento que tem essa capacidade de trabalhar em praças de carregamento apertada. Entretanto, ela precisa de um suporte para limpeza, embora ela consiga efetuar uma limpeza razoável, ela algumas vezes precisa estar solicitando ou um trator de esteiras ou de pneu para fazer a limpeza da praça de maneira adequada. E é um equipamento que não tem um fator de enchimento bom para bancadas baixas. Então ela precisa de uma bancada alta, no caso na altura da lança, para que consiga ter fatores de enchimento mais interessantes. Então essas são as características desse equipamento. O próximo equipamento que vamos avaliar são as escavadeiras hidráulicas na configuração backhoe. Similar à front shovel, entretanto com o braço no sentido oposto. Algumas condições favoráveis, ela permite o carregamento em uma frente única. Da mesma forma que a escavadeira front shovel, ela tem uma força de escavação muito grande, então trabalha bem com materiais de difícil escavação.
Tem uma alta produtividade em giros curtos até 30 graus e a altura da bancada próxima à altura do braço são as condições favoráveis para esse equipamento. Possui uma alta produtividade e diferentes setups de trabalho em cima da bancada, no mesmo nível. São várias as formas de você trabalhar com a escavadeira retro. Sabe trabalhar e consegue trabalhar bem com praças apertadas em função dessa facilidade de setup, mas também da mesma forma que a escavadeira front shovel, ela tem dificuldade em fazer a limpeza, faz uma limpeza razoável, mas algumas vezes precisa chamar os tratores para fazer a limpeza. Não trabalha bem com bancadas altas e materiais com baixo ângulo de repouso, principalmente quando ela está em cima do banco. Isso acaba afetando o tamanho do braço. Não possui a mesma seletividade que a escavadeira front shovel. Então a escavadeira front shovel é seletiva, esse equipamento não tem a mesma seletividade. O último equipamento que nós vamos comentar sobre as principais características são as carregadeiras de rodas, né? Então é um equipamento que tem uma mobilidade muito grande, trabalha bem com materiais fáceis de carregar, é muito usado para carregamento de pilhas, precisa de um piso nivelado e estável para trabalhar, e uma bancada de perfil baixo, que é o ideal para que ela consiga fatores de enchimento altos. Carregamentos em várias frentes, como eu comentei sobre a mobilidade. Então, de manhã ela está numa frente, na parte da tarde ela pode estar em outra, ou até mesmo no mesmo turno ela mudar várias vezes de frente. Não precisa de equipamento de suporte, ela mesmo faz a limpeza da praça, isso é uma vantagem interessante desse equipamento. Entretanto, os pisos inconsistentes ou mal mantidos são inimigos desse equipamento, que possui um alto custo de pneus. Da mesma forma com os pisos lamacentos e argilosos, em função de ser um equipamento que exerce uma alta pressão no solo. Também precisa de uma praça ampla para trabalhar, então praças apertadas não são ideais para esse equipamento. E em algumas situações ela precisa do trator de esteiras para que ele prepare material, para que ele empilhe o material para a carregadeira. Então, embora não precise do suporte para limpezas, algumas vezes é um equipamento que precisa do suporte para a produção, né? Não são todas as operações, mas algumas operações ela precisa do trator de esteira trabalhando para formar a pilha e ajudá-la na produtividade. Ok, pessoal, então era isso. Eu queria apenas mostrar as principais características de cada equipamento. Se você gostou, curta o vídeo, mande uma mensagem, faça seu comentário. Com a evolução desse tema, a gente volta a falar, gravamos outros vídeos, voltamos a conversar um pouco mais sobre dimensionamento de frotas para mineração. É um tema fascinante, eu particularmente gosto muito, mas quanto mais curtidas, mais interessados, mais eu vou me aprofundando, tem bastante material disponível, a gente vai comentando por aqui. Forte abraço e obrigado a todos.